E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar com nossos vídeos, com as nossas aulas. Anteriormente nós falamos sobre o que é aprendizagem, como ela acontece no nosso cérebro, certo? Eu espero que tenha ficado claro as informações passadas até então. E hoje nós vamos adentrar um pouco mais a respeito do que é dificuldade de aprendizagem para a psicopedagogia e para a medicina, para a psicologia, para a pedagogia. Vocês vão entender melhor o que verdadeiramente é dificuldade de aprendizagem e qual a diferença entre dificuldade de aprendizagem, distúrbio de aprendizagem, transtorno de aprendizagem, síndrome, doença, para que fique tudo muito bem mastigadinho, tudo muito bem explicado, tá bom? Fique comigo, vamos assistir agora a fala de uma psicóloga maravilhosa que eu acompanho no YouTube, certo? Eu gostaria, pessoal, de poder montar uma roda de conversa aí com profissionais já da área da psicologia, da pedagogia, da psicopedagogia, da neurologia, mas infelizmente meu núcleo de amizade e também as pessoas que eu conheço, gente, que já trabalham aí nesse meio aí, clínica e tal, uma parte das pessoas trabalham, são bastante ocupadas, não iam ter como ela disponibilizar um tempo para a gente pudesse montar uma roda de conversa e uma palestra, quem sabe, né, uma live, fazer uma live para que vocês também pudessem interagir no momento que estivesse rolando a explicação. Infelizmente não tem como eu fazer isso agora. Quem sabe mais na frente, né? Quem sabe, Deus é que sabe de todas as coisas. A gente vai fazendo o que a gente pode, tá bom? Eu espero que vocês estejam acompanhando e mais uma vez me perdoe por algum deslize, por alguma falha na comunicação, na explicação. Mas acho que agora eu tô começando a me conter um pouco mais, tô começando a conter mais o nervosismo, tá bom? Vamos continuar sem mais conversa, que vamos ao que interessa, tá bom? Vamos lá. Acompanhe comigo, para vocês entenderem direitinho a diferença entre dificuldade e transtorno, tá bom? Vamos lá. Carolina Braga, sou psicóloga e hoje eu vim dar dicas para você saber a diferença entre transtorno de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem. Percebido aí no seu filho, no seu aluno, alguma dificuldade para aprender um tema específico, matemática, ou para se alfabetizar, ou para conseguir algum conteúdo. E aí é sempre que fica essa dúvida, é só uma dificuldade ou pode ser um transtorno de aprendizagem ou específico de aprendizagem, como você já viu aqui no canal. Por exemplo, dislexia, disgrafia, entre outros. Então, alguns passos, algumas dicas para a gente entender. A primeira coisa, quando a gente fala num transtorno de aprendizagem, é algo que já veio com a criança. Tem a ver com o funcionamento do cérebro dela, está dentro da criança a questão. Então não tem nada a ver, a causa não é um ambiente externo, algum problema que a criança viveu. Isso tem a ver com o funcionamento neurológico dela. Alguma coisa não está funcionando muito bem lá dentro, isso já foi dentro do desenvolvimento e aí expressa na hora de aprender. Então, vocês perceberam que ela já começou explicando o que é transtorno. Transtorno de aprendizagem é algo que acontece com a questão do desenvolvimento neural, desenvolvimento cerebral. Ou seja, a criança que apresentar um problema de aprendizagem precisa ser investigado para se descobrir qual a causa. Se a causa for neural, relacionada à mente e dentre outras situações, aí na questão do desenvolvimento, com certeza vai estar relacionado a algum tipo de transtorno. Então, precisa ser investigado para que a gente possa chegar a um diagnóstico e consiga ajudar este aluno, esta criança, este adolescente, este adulto, independente aí da faixa etária, tá bom? Vamos continuar e vocês também perceberam que dificuldade é algo mais externo, ou seja, algum problema que a criança, como estamos falando, nosso foco são as crianças, algum problema que a criança passou ou passa ou tem isso no seu lar, no ambiente que ela mora ou na escola, tipo questões pedagógicas, também o profissional
pedagogo ele também tem que estar atento que aquele projeto pedagógico que ele elabora todos os meses, muitas das vezes vai ter alunos que não vão se adequar com aquele plano. Então ela precisa reformular, ela precisa entender como é que aquele aluno aprende para que ela venha passar, fazer um plano mais adequado para aqueles alunos, tá bom? Então, tudo precisa ser estudado, gente, precisa ser analisado, não tem jeito. Se por um acaso a pessoa em si não tenha conhecimento sobre esse tipo de coisa, procure um profissional, psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, um profissional qualificado, né, que tenha aí comportamento ético, moral adequado à profissão, né, que goste do que faz e que esse profissional consiga verdadeiramente, através dos seus conhecimentos, investigar, observar, né, e no final dar o diagnóstico e fazer a intervenção necessária para que essa criança venha aprender como se deve, tá bom? Como se precisa aprender. Não quer dizer que ela vai aprender igual às outras, mas de repente ela precisa de um ensino, de uma, como é que se diz, de um projeto específico só para ela. Então, assim, eu confesso a vocês que quando se fala da questão da inclusão nas escolas, precisa ser pensado muito bem nessa questão da inclusão, porque ainda que a pessoa ou o aluno, a criança que seja inserida no ambiente escolar com outras crianças que, tipo, são tranquilas com a questão da aprendizagem, vamos dizer assim, é interessante sim a questão da socialização, da interação, mas quando se fala na execução do projeto pedagógico, essas crianças que já têm esse diagnóstico de alguma deficiência ou de algum distúrbio ou transtorno de aprendizagem, perdão, gente, é interessante que seja feito um trabalho específico só com aquela criança. Ela vai ter que, de uma certa forma, ser retirada daquele entorno por alguns momentos, em alguns momentos, para que se consiga fazer um trabalho muito bem feito para que ela venha conseguir aprender. Então, não vai ser inclusão 100% o tempo todo. Vai ter momentos que ela precisa ser retirada daquele ambiente e ser feito ali com ela uma intervenção mais individualizada. Ainda que o profissional psicopedagogo ele consiga trabalhar com a questão do grupo e tal, tal, tal. Mas, de qualquer forma, pessoas, crianças que já têm o diagnóstico de algum distúrbio, transtorno, ou até mesmo dificuldade de aprendizagem, porque a dificuldade de aprendizagem, gente, é considerada pela psicopedagogia como algo mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Algo que pode ser sanado com mais facilidade. Porém, são essas dificuldades, se não for tratado, se não for identificado com precocemente, né, com antecedência, muito provavelmente pode se chegar a um transtorno futuramente. Então, para que essa dificuldade não se torne um transtorno, não se torne aí, quem sabe, um distúrbio, porque a criança está em constante desenvolvimento. Se por um acaso for apresentado dificuldades de aprendizagem nessa criança, né, e não for sanado, não for tratado, não for feito uma intervenção adequada para ela, com certeza, no decorrer do seu desenvolvimento, nas outras fases da vida, ela pode desenvolver um distúrbio, um transtorno. Então, pode se agravar a situação. Então, por isso, a importância também de se ter um olhar mais atento. Se por um acaso você tiver aí um filho, um sobrinho, um neto, tanto faz, ou até mesmo filho de algum conhecido, se você está participando aí deste curso, é interessante que você também aprenda, né? Quem sabe você pode usar também desses conhecimentos aqui deste curso, né? Para estar ajudando, né, gente? Vamos estar ajudando as crianças. A maior parte das crianças no mundo inteiro já são tão, como se diz, já são tão sofridas, né? Já vivem uma vida tão triste, tão terrível,
com a questão aí do social que ocorre no mundo todo, enfim, até mesmo com a questão da globalização, né? Muitas famílias aí estão criando seus filhos de qualquer forma, né? E não estão prestando atenção verdadeiramente ao comportamento de seus filhos, né? De seus netos. Estão ligando mais para o aparelho celular, para o computador, para as mídias, e estão esquecendo de ter esse olhar mais sensibilizado para as crianças, de ter esse cuidado, esse carinho, esse afeto que confesso a vocês que antigamente era um pouco mais comum, né? Eu não estou dizendo que antes se acontecia com todo mundo. Não, tinha famílias antes, vamos supor, na época que eu era criança, na década de 90, que já passava por situações difíceis, de situações de abandono, mesmo estando dentro de um ambiente social aparentemente adequado, já eram abandonadas, né? Então, esses problemas, essas situações, essa falta, né, isso pode gerar uma dificuldade de aprendizagem muito grande e com certeza essa criança vai ter uma, como é que se diz, uma defasagem muito grande na escola, não vai conseguir aprender como se é esperado, como se deveria, porque como eu falei, gente, a aprendizagem é algo necessário, certo? É uma habilidade nossa que precisa ser feita, que precisa ser aprendida, né? A aprendizagem, independente do que se é aprendido, dependendo aí do contexto social, cultural e tal, a maior parte das vezes é muito necessário que venhamos a aprender determinadas coisas para nossa própria sobrevivência, como eu falei, né, para termos mais independência, para que não fiquemos dependentes dos nossos pais, nossos familiares, para que a gente consiga ter a nossa vida em paz. Tá bom? Agora vamos deixar de conversa e vamos continuar com o vídeo da psicóloga, certo? Prestem bastante atenção, daqui a pouco a gente volta para comentar. A primeira coisa é a gente saber que no transtorno de aprendizagem é algo interno, intrínseco do desenvolvimento da criança. E quando a gente fala de uma dificuldade de aprendizagem, é algo que acontece fora, que pode estar agravando o problema. Por exemplo, ou causando esse problema. A metodologia de alfabetização da escola às vezes não é o mais adequado para a criança. Trocou muito de professor na escola naquele ano. A criança mudou de cidade. A criança estudava numa escola com método depois outro e isso ela não se adaptou. Os pais se divorciaram, teve alguma briga em casa, alguma questão emocional da criança, alguma mudança que ela viveu. Tudo isso pode gerar uma dificuldade, além de situações, né, infelizmente, como questões socioeconômicas, de acesso à alimentação de qualidade, acesso ao saneamento básico, acesso a uma boa condição de estrutura em casa para ter uma boa noite de sono. Vocês reparam que ela falou que, como eu já havia até falado aí anteriormente, ela falou da questão emocional que gera aí muitas das vezes dificuldade de aprendizagem na criança. Deixa eu confessar algo para vocês. Eu não conheço vocês que estão assistindo, mas eu quero compartilhar com vocês essa história porque já passou. Eu, quando era criança, na faixa aí de 7 a 8 anos, os meus pais eles se separaram. Gente, confesso para vocês, eu era muito apegada a meu pai. E a falta dele na minha casa, na nossa casa lá, aqui na cidade de Ilhéus, na Bahia, fez tanta falta, mas tanta falta, que com certeza acabou gerando em mim dificuldades de aprendizagem na escola. Eu sempre fui uma aluna, não vou dizer assim, expert, superdotada. Quem sabe aí depois a gente possa estar falando até dessa questão da superdotação. Eu não era superdotada, eu simplesmente tinha um desenvolvimento esperado para a minha idade. Sempre foi assim. E a partir do momento que houve a falta do meu pai em casa, isso me abalou de uma maneira muito grande, muito forte. E eu sofri bastante com essa separação, né? Via minha mãe também sofrendo e tal, meu irmão. Enfim, foi
foi assim, naquele momento foi para mim uma destruição total. Eu era muito pequena, não entendia muito bem das coisas da vida. Hoje eu tenho uma compreensão melhor, mas naquele tempo eu não entendia. Então eu tive dificuldade na escola e faltou isto aqui para eu não ser reprovada naquele ano, naquele tempo. Faltou um pouquinho. Se, se os professores não tivessem assim um cuidado, um zelo muito grande por mim, eu não sei. Primeiramente Deus, é claro. Eu com certeza tinha perdido de ano e ia ter que repetir de ano. Não estou dizendo, gente, que repetir de ano é algo prejudicial. Muitas das vezes, a depender da pessoa, pode ser algo até benéfico, mas para mim não era. Eu prezava muito em procurar aprovação, de uma certa forma avançar, né? Avançar essa escada da vida. E naquele momento eu me via sem chão. Era apenas uma garotinha, não entendia muito bem das coisas, mas para mim passar de ano era tudo, entendeu? Eu era apaixonada por passar de ano, apaixonada pelas escolas que eu estudei, pelos professores. Eu lembro de vários professores que marcaram minha vida. E quase que eu perdi de ano, gente. Não perdi também pelo cuidado da minha mãe. Minha mãe teve muita paciência comigo. Deixa eu te dizer, eu adoeci várias vezes. Doenças emocionais. Doenças emocionais. Eu sofri muito com doenças emocionais e cheguei por diversas vezes a ficar internada e o médico fazia um check-up e nada era encontrado, nenhuma causa era encontrada. Aí quando minha mãe conversava um pouco mais com os médicos daquela época, ela explicava a situação, aí eles entendiam que aquilo ali com certeza era emocional. E é isso, gente. Foi um momento difícil, mas para a honra e glória do meu Deus, eu superei, né? E consegui dar continuidade à minha vida. E hoje estou aqui, né? Assim, ministrando esse curso para vocês. Espero que vocês, depois desse curso, tenham esse olhar um pouco mais sensibilizado, porque de repente vocês têm próximo a vocês aí alguma criança, ou vocês trabalham em alguma instituição que aparentemente tem alguma criança que não está aprendendo como se deveria, como se é esperado, né? E talvez um problema ela deva estar passando, um problema emocional, problema dentro da sua casa, uma questão também até mesmo financeira dentro da casa, onde ela não está conseguindo se alimentar bem, porque você sabe que nosso cérebro, nosso organismo precisa ter nutrientes, proteínas, vitaminas necessárias para a manutenção, né? O nosso corpo é uma máquina que precisa do combustível, né, para funcionar direitinho. Então, se por um acaso essa alimentação, esse combustível não está sendo suficiente, não está sendo adequado, com certeza vai gerar problemas, certo? E vai gerar dificuldade de aprendizagem. Além também da questão do sono, como a psicóloga acabou de falar, crianças que não dormem direito, às vezes está passando aí, assistiu algo que aterrorizou ela e ouviu algo que aterrorizou ela, ela acabou gerando fobia e não está conseguindo dormir direito, ou às vezes faz uso de faz uso de alguma medicação e aí essa medicação atrapalha a questão do sono, ou também faz o consumo excessivo de produtos industrializados que contém aí um índice de açúcar muito grande, que você sabe que o açúcar ele aumenta a glicose e nisso faz a gente ficar mais aceso, né? Eu não vou entrar nesse mérito aí porque eu não sou nutricionista, mas eu sei que o açúcar ele deixa a gente mais afoito, mais ansioso. Isso é fato, isso já é comprovado, certo? Então, são vários os fatores que pode acometer a criança numa questão de dificuldade de aprendizagem, certo? Por isso, prestem bastante atenção nas aulas, nos vídeos que eu vou estar postando, porque não vai ficar só nas minhas palavras. Vocês vão ver profissionais
da área falando, explicando direitinho para que, como eu falei, meu objetivo é que fique tudo muito bem mastigadinho e vocês saiam desse curso já com ideia bastante formada do que se trata a dificuldade de aprendizagem, do que se trata um distúrbio, um transtorno, uma síndrome e que fique tudo muito bem esclarecido. Vamos dar continuidade ao vídeo, sem mais conversa, depois a gente volta para a gente comentar mais um pouquinho, tá bom? Tudo isso são coisas de fora da criança que podem gerar dificuldades de aprendizagem. É óbvio que uma criança com transtorno de aprendizagem, que já tem a dificuldade, já tem o transtorno, já não consegue adquirir alguns conteúdos, e aí passa por essas questões ambientais, elas agravam o transtorno, mas não causam o transtorno. Essa é a diferença. Na dificuldade de aprendizagem, a causa são fatores ambientais, fatores fora da criança, e também vão ser agravados se esses fatores permanecerem ou piorar. No transtorno de aprendizagem, a causa é intrínseca, é dentro da criança, uma coisa que está acontecendo lá na cabeça dela. E aí ela pode ser agravada, claro, por questões ambientais. Então a diferença tem a ver com isso. Além disso, como a diferença tem a ver com o ambiente, a gente tem um critério super importante para diferenciar transtorno de dificuldade. Qual é esse critério? A resposta à intervenção. Peraí que eu vou explicar tudo isso. O que é resposta à intervenção? Se a criança está com uma dificuldade, por exemplo, para aprender a ler. E aí ela faz um acompanhamento psicopedagógico ou fonoaudiológico durante 6, 8 meses. E ela tem uma evolução muito grande com esse tratamento adequado. Lembrando que tem que ser um tratamento com uma frequência constante, né? Não adianta a gente deixar ela 6 meses e ela vai a cada 15 dias, ou tem várias faltas, ou para nas férias 2 meses. Então, tem que considerar esse período ininterrupto, sem pausas nessas terapias, nesses tratamentos. Fez esses tratamentos, a criança teve uma grande evolução nesse aprendizado, então era só uma dificuldade, ela teve uma boa resposta à intervenção, certo? Vamos supor que uma outra criança, então, ela tenha dificuldade de adquirir a leitura, a professora sinaliza para os pais, olha, parece que ela não está adquirindo assim como as outras crianças, vão procurar ajuda. Essa criança passa por uma fonoaudióloga ou por uma psicopedagoga, faz um tratamento constante durante 6 a 8 meses, e mesmo assim os ganhos são poucos, ela tem melhoras, mas não melhoras o suficiente, aí a gente começa a pensar num transtorno específico de aprendizagem. A resposta à intervenção também define se essa criança vai ter ou não. Por isso é super importante, até na hora de fechar o diagnóstico, um acompanhamento cuidadoso. Um profissional que avalia uma criança antes de passar por outros profissionais, ele pode até sugerir que essa criança tem sinais que sugerem aquele transtorno de aprendizagem, mas ele tem que esperar a intervenção e a avaliação de outros profissionais para poder de fato fechar esse diagnóstico. Lembra do que eu falei? O profissional psicopedagogo, ele precisa da opinião, né? Ele precisa ir do posicionamento de outros profissionais para que ele venha chegar a um diagnóstico. E como eu falei, tudo está baseado na observação, também com a questão da intervenção. Se você viu aí ela explicando direitinho, se for feita uma intervenção muito bem feita e o aluno, a criança está tendo uma resposta legal, com certeza, muito provavelmente vai ser apenas uma dificuldade de aprendizagem, ou seja, vai ser algo que pode ser sanado com mais facilidade, né? Porque é algo externo. Mas se por um acaso for feita uma intervenção legal, bacana, né, adequado para aquela criança que de repente, como ela mesma falou aí, esteja com dificuldade para aprender a ler, né, ou a escrever, e está sendo feita ali todas as intervenções necessárias com ela. Já vamos supor aí que já tem 3, 4 meses fazendo essa intervenção e ela não está tendo uma resposta bacana em relação a essas intervenções. Então, com certeza, já o profissional já começa a pensar na possibilidade de um transtorno, de um distúrbio, certo? Então, é importante ter mesmo um olhar sensibilizado para esse tipo de coisa e lembrando também que nenhum tipo de intervenção em uma criança pode ser feita sem a autorização dos seus pais, dos seus responsáveis. É bastante importante que se tenha a autorização dos pais ou responsáveis pela criança para que consiga
fazer o que for necessário para que essa criança passe a aprender melhor, a se desenvolver melhor, a ter como é que se diz? A ter uma desenvoltura na escola melhor, certo? Então, como eu sempre falo, na maior parte dos meus trabalhos acadêmicos eu falava uma frase muito importante, que eu acho que você já deve até ter ouvido, que a aprendizagem, gente, ela só é eficaz de verdade quando família, escola e família, escola e sociedade estão juntas trabalhando em comum acordo para que aqueles pequeninos, aqueles pequenos cidadãos possam aprender de maneira melhor, mais qualificada possível. Eu sei que uma parte aí dessa união, muitas das vezes, não faz o que deveria se fazer e acaba que o outro fica sobrecarregado. Por exemplo, se caso a sociedade não disponha de serviços públicos adequados para as crianças, estou dando exemplo das crianças, viu, gente? Se caso a sociedade, tipo os poderes públicos, não disponham de serviços, né, de educação adequados, serviço de, de educação mesmo, adequados à criança, o que acontece? Os pais não vão ter, muitas das vezes, condições de colocar os seus filhos, né, em um ambiente pago. E aí? O que vai ser feito? Ele vai ter que botar na escola que não tem tantos recursos como se deveria ter. E aí, ou seja, a aprendizagem dessa criança vai ser pobre, gente. Por isso que é importante os poderes públicos estarem, na verdade, engajados nessa questão de dispor do melhor com relação à educação, à saúde, né, para que os pequeninos, aqueles que ainda estão em formação, possam ter uma educação de qualidade. Mas eu sei que a maior parte do nosso Brasil a gente não vê isso, né? Não vou generalizar, mas boa parte do nosso país a gente não vê os poderes públicos se importando com essa questão. E aí a gente recorre às escolas particulares, às instituições particulares para atender os nossos filhos, né? Os nossos netos, os nossos sobrinhos, enfim, seja lá quem for. E aí que a gente tem a esperança, a expectativa de que essa criança, com base no ambiente que ela está, né, que é um ambiente particular, pago, que ela tenha uma aprendizagem melhor. Mas nem sempre, né? Porque é particular, vai se ter aí um ambiente melhor de aprendizagem. Nem sempre. Tudo depende, né? Tudo depende. E aí o que acontece? A parte dos pais, da família e a parte da escola vai ficar o quê? Sobrecarregada. Se caso a sociedade não ajude. Ou se por acaso a sociedade ajude, mas os pais em si não estão nem aí, né, para os seus filhos, não estão observando o que está acontecendo com seus filhos, não se importam com as emoções, com os sentimentos dos seus filhos, não estão nem aí. Porque a gente vê muito hoje que nem todo mundo que coloca uma criança no mundo é pai, é mãe, né? Nem todo mundo. Então a gente está vendo hoje os papéis se invertendo e o negócio ficando cada dia mais difícil, mais complicado. Que Deus nos ajude. Mas o que acontece? Se você pode ajudar, ajude. Ajude uma criança, ajude aquele que está próximo a você, ajude, gente, ajude. Eu tenho certeza que talvez o mundo não vai melhorar 100%, mas 1%, pelo menos eu creio que a gente consegue ajudar, a gente consegue melhorar o mundo em pelo menos 1% cada um. Então é isso, gente. E aí o que acontece?
se a sociedade não ajuda, se os pais daquela criança também não ajudam, o que acontece? A escola vai ficar sobrecarregada. E aí jogam toda a responsabilidade da questão da aprendizagem. Não, meu filho não está aprendendo por causa da escola. Então, gente, tudo tem que ser avaliado, tudo tem que ser colocado em pauta, tudo tem que ser muito bem esclarecido. Como é que se diz? Tudo tem que ser muito bem conversado, certo? Tudo tem que ser muito bem conversado. Não pode se estar metendo o dedo na cara das pessoas e estar acusando a escola e tal, que está fazendo isso, que o filho não está aprendendo por causa da escola. Às vezes é um problema da própria criança, gente. Desde quando ela nasceu, muitas das vezes já nasceu com determinada condição. E aí? Às vezes o pai não sabe, a mãe não sabe. E quando chega na escola, consegue, o professor, o pedagogo, né, vai conseguir ter um olhar melhor em relação a essa criança e vai conversar com os pais. E muitas vezes até os pais não dão conta e não estão nem aí, não fazem intervenção, não procuram um profissional, né? E aí o que acontece? A criança fica como? Fica na mesmice, né? Sem conseguir aprender, porque não está sendo feita ali uma intervenção adequada para ela. Então, gente, vamos continuar com o vídeo. Daqui a pouco a gente volta para comentar mais um pouquinho, tá? Espero que vocês estejam gostando e não esqueçam de deixar algum comentário. Pode precisar ser comentário gigante, não. Qualquer comentário que vocês fizerem para mim já é uma ajuda enorme, imensa, tá bom? Vamos continuar o nosso vídeo. Lógico, né? A resposta à intervenção hoje que é o maior critério para a gente diferenciar uma coisa da outra. Então, a gente já viu que o ambiente pode influenciar e causar dificuldades. No transtorno, ele só vai agravar, não vai causar. A gente já viu que na dificuldade de aprendizagem, a resposta à intervenção, ela vai acontecer de uma forma muito rápida e muito boa, enquanto no transtorno de aprendizagem a evolução é mais lenta. Um outro critério importante, que as famílias sempre me perguntam, uma outra dica para vocês verem. Muita gente acha, ele não vai bem na escola porque ele não estuda, ele não vai bem na escola porque ele não tem consequências, a gente não liga, ou não dá a consequência, não dá o castigo, vamos dizer assim. Ninguém gosta de mal. Mesmo as crianças que têm alguma dificuldade ou são mais arteirinhas, gostam de fazer outras coisas, ninguém gosta de ter um desempenho negativo, né? De saber que os outros estão indo melhor. Então, se a criança demonstra não se importar com isso, não necessariamente quer dizer que ela não se importa, ela pode estar se protegendo de vivenciar mais frustração. Então, outra coisa importante na dificuldade de aprendizagem é que você vê quando tem um reforçador, quando você faz um combinado, quando você estuda mais com aquela criança, participa mais da vida acadêmica dela, ela evolui, né? Ela consegue dar conta e você vê, acho que na verdade tem a ver com quantidade de estudo, com a forma de estudar, quando ela tem um apoio maior, ela consegue deslanchar. Quando a gente fala de um transtorno específico de aprendizagem, mesmo com apoio, mesmo com a cobrança, mesmo tirando o videogame ou o celular, a gente percebe que essa criança vai ter uma dificuldade persistente. Ela vai ter uma alteração que não tem só a ver com problemas de comportamento. Super importante isso, e a gente falou no vídeo da criança agitada ou hiperativa. Se você viu o vídeo, você vai entender o que eu tô falando. Muitas vezes, comportamentos problemáticos, aí 1000 aspas, que são de agitação, ou de agressividade, ou de outras questões, de ficar só no videogame ou no celular, podem ter muito a ver com as dificuldades. Porque se eu tenho toda vez uma dificuldade quando eu vou fazer, eu não consigo realizar, eu acabo preferindo fazer outras coisas ou não mostrar que eu estou com problemas. Às vezes, pedir ajuda é um pouco difícil para as crianças, tanto com dificuldade na aprendizagem quanto no transtorno de aprendizagem. Por isso, fique atento. Se o seu filho tem, ou o seu aluno só tem dificuldade na sala de aula, mas no recreio ele vai muito bem, ou em outros momentos você não vê outras dificuldades, a gente tem que tomar cuidado para julgar esse comportamento dele. Porque uma criança que ela tem uma agressividade ou ela tem alguma dificuldade de comportamento, ela vai ser assim, não importa o ambiente, né? Ela vai ser agitada ou ela vai ter muitos
preocupantes, às vezes de irritação, não só na sua aula, não só quando você está fazendo a tarefa de casa com seu filho. Ela vai ter isso em qualquer lugar, no futebol que ela gosta, com a turma de amigos, na hora do recreio, na festinha do Dia das Mães, né? Na festa junina, sempre vai aparecer um comportamento desse. Agora, se esses comportamentos acontecem principalmente no momento do estudo, fique ligado. O seu filho pode ter alguma dificuldade ou transtorno de aprendizagem que está gerando um problema de comportamento. E aí, se a gente só trata o comportamento, se a gente pune só esse comportamento, ou a gente só olha para o problema de comportamento, a gente vai perdendo tempo de cuidar do outro lado, que são as dificuldades ou os transtornos de aprendizagem. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é tanto para os pais quanto para os professores. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com... Então, vocês aí perceberam, né, gente? Que a maior parte das crianças que apresentam alguma dificuldade ou transtorno, que acontece? Elas muitas das vezes têm essa dificuldade e não conseguem expressar que ela está tendo aquela dificuldade, e daí ela se sai melhor em outras coisas que é mais prazerosa para ela, como atividade física, né? Como um momento da brincadeira, ela se diverte, ela se distrai, ela aprende, mas quando é para estudar outras coisas, né? Para aprender outras coisas, ela se demonstra insatisfeita, desinteressada. Então, tudo deve ser observado, certo? Tudo deve ser observado, não tem para onde correr. Precisa ser observado. Gente, por hoje é só, certo? Até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou estar tentando esclarecer para vocês as diferenças entre sinais, sintomas, comportamentos, né? Para que vocês também entendam qual a diferença, certo? E não confundam com questão de doença, certo? Então vamos lá, vamos depois para o próximo vídeo. Eu vou introduzir um pouco mais aí de assunto nas nossas aulas, para que vocês entendam, como eu falei, tudo muito bem explicadinho, tá bom? Desculpa mais uma vez por algum inconveniente e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Um abraço.